Então, quando eu vou fazer essa pesquisa, e eu estou acostumada a entrar e sair, então eu levo as pessoas comigo, às vezes, com muita naturalidade, e as pessoas ficam muito chocadas, né? E eu lembro que quando eu comecei, quando eu conheci a pessoa que eu sou casada hoje, quando a gente se conheceu, a gente foi lá, porque um amigo dele queria conhecer a Cidade Alta, e a gente não era namorado, não era nada. Ele falou, tem um amigo que chegou dos Estados Unidos, ele quer conhecer a Cidade Alta, ele ouviu falar do Complexo Israel. Eu falei, tranquilo, vamos levar ele lá. E aí a gente foi de carro, ele foi dirigindo. E quando a gente chegou lá, era isso, né? Aquela coisa tipo filme, né? Um fuzil, com pente pendurado, com muita munição, com armas enormes de meninos adolescentes, que são, sim, levados, né, por essa estética do crime, também por essa coisa que norteia essa coisa do crime, né, da construção de identidade, de ostentação, de riqueza. E aí tinham muitos meninos jovens, eles foram entrando, né? O Leandro, meu marido, e na época era só um amigo, e o amigo dele, minha filha foi comigo, porque eu levo minhas filhas também. Então, quando a gente foi entrando assim, minhas filhas já conheciam, e eles foram olhando. Ele falou, como pode ter tanta gente armada, tanta munição, tanta arma de alto calibre, tanta gente o tempo inteiro sitiando, porque o TCP tem essa estratégia de sítio, então eles ocupam toda a favela. Em qualquer lugar da favela que você esteja, eles identificam, eles sabem que você entrou, que você saiu. Então, eu passei, por exemplo, numa entradinha e procurei um aluno meu que achando que ele fosse estar lá. Eu falei, fulano está aí. Não, tá não. Pastora, paz, eu vou lá então, não sei o quê. Fui subir. E aí depois veio um carro emparelhando a gente, assim, buzinando, e o Leandro ficou desesperado no volante, né? Por que esse carro está atrás da gente igual um louco? E aí eu falei, se tem um carro querendo que a gente pare, porque é alguma coisa, né? Ele subiu na calçada, parou, desesperado, carro cheio com as minhas filhas, com o amigo dele, comigo. Ele parou e, de repente, saíram dois pessoas que estavam na patrulha, né? 2 traficantes que estavam fazendo a patrulha da favela naquele dia, com o meu aluno dentro do carro. Tipo assim, pastor, eles falaram que a senhora queria falar comigo. E não, assim, eles tinham ido atrás de mim para poder o meu aluno me cumprimentar, dar um oi, né? E aí eu falei, oi, tá, isso aqui, abracei, para ver todo mundo. E a gente subiu, fomos na Cidade Alta, tiramos foto na caixa d'água com a estrela de Davi, enfim, e ficou tudo bem. Então, eu sou de Nova Iguaçu a vida inteira, né? Hoje eu moro em Niterói. Então, quem mora em Nova Iguaçu, quem mora na Baixada Fluminense, quem mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, está muito acostumado com a dinâmica da milícia, que é uma dinâmica mais fina, mais sutil, mais superficial, no sentido da estética. Né? Você não vai ver, por exemplo, um traficante com fuzil armado fazendo a segurança da entrada da comunidade quando você está falando de uma milícia. Você tem uma outra estrutura de segurança, você tem uma atuação, né, quase que fantasmagórica, assim, uma coisa que fica no ar. Você sabe que está ali, que se entrar numa casa, pular um muro, tu vai morrer, porque alguém vai lá e vai fazer justiça com as próprias mãos. Vai falar assim, não, a gente está limpando o território, vão matar os caras aqui, quem manda é a gente. É um outro domínio. Então, eu estava acostumada com um outro tipo de violência em Nova Iguaçu, né, de dormir, ouvir o barulho do cavalo passando de madrugada, e minha mãe fala assim, olha, não sai ninguém de casa, que o cavalo está passando, é porque vai cair alguém hoje. E era isso. No dia seguinte, tinha 2, 3 no valão, e a gente falava, pronto, morreu, porque coisa certa não estava fazendo. E a gente aprende a pensar assim, que morreu porque não estava fazendo coisa certa, que estava roubando gente da comunidade, que estava... Né? E aí os caras foram lá e fizeram o que a polícia não faria, já que o Estado não está presente nesses lugares, pelo menos não está presente como deveria, né? Está presente de forma violenta, de forma abusiva, de forma opressora. E aí, quando eu vou para a favela, a minha experiência com a favela ainda não era uma experiência de quem tinha estudado história, de quem tinha ido para o mestrado em ciências da religião. Era uma experiência de quem tinha estudado teologia na Faculdade da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Uma teologia como se estuda numa faculdade, né? Uma teologia longe da realidade, longe de uma estrutura de periferia, que tem tudo a ver com o pentecostalismo, mas que não ocupa as cadeiras das teologias que a gente aprende. A gente sabe que quando a gente pensa em aprender uma teologia que comunique mais com a realidade de periferia, a gente está falando de uma teologia da missão integral, teologia da libertação, que ainda assim não dá conta.
né? Porque eu não entendo que uma teologia da missão integral dê conta, que uma teologia da libertação dê conta, apesar de responder outras perguntas que uma teologia mais histórica, por exemplo, não responda, ela também não dá conta. Então, se eu tivesse que responder que teologia, para mim, dá conta da vida que eu encontro nas periferias, é a teologia pentecostal. Mas não a teologia pentecostal que é pensada e reproduzida numa academia de um teórico que produziu fora do Brasil, mas uma teologia que é produzida da própria periferia. Então, quando eu vou para lá, eu tenho essa teoria, e quando eu olho para os grafites nas paredes sendo substituídos, as imagens sendo substituídas, destruídas, e aparecendo Jesus é o dono do lugar, eu falo, cara, é impossível, pastora, pregadora, teólogo, eu falo, não, peraí, tem alguma coisa errada, o nome de Jesus não pode ser usado para isso, o tráfico de drogas não tem o direito de usar o nome de Jesus, aí começam os terreiros a serem destruídos, a ocuparem as mídias, eu falo, cara, o nome de Jesus não pode ser usado para isso, e eu penso em fazer o mestrado em Ciências da Religião, em Linguagem da Religião, para combater, era mesmo para ser algo apologético, né? Eu preciso dizer que isso não acontece, eu preciso dizer que isso não tem base bíblica. Mas, indo para o mestrado, entendendo o campo religioso brasileiro, entendendo a partir da linguagem das religiões, como que a narrativa pentecostal contribui, se encontra com etos de violência, com etos de vulnerabilidade, com etos de urgência, de proteção que tem na favela, aí eu entendi que essas outras teorias me eram importantes para olhar para esse lugar, para além da teologia. Né? Eu precisava de outras lentes, de outras ciências para olhar para essa realidade. E é por isso que eu começo a acessar outras ciências, outros métodos e outras linhas de pesquisa para poder começar a pensar esse assunto, que é, sim, muito polêmico, muito amplo, e eu não tenho a pretensão de trazer todas as respostas a partir do texto que está publicado em Traficantes Evangélicos, mas uma contribuição a partir dessa pesquisa e também desse meu lugar de alguém que pesquisa como pastora, pentecostal, teóloga e cientista da religião a partir do Complexo de Israel.